Neste ano, estamos comemorando o bicentenário do nascimento do profeta Joseph Smith. Testificamos ao mundo que ele foi profeta de Deus, pré-ordenado a levar a efeito a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Ele o fez sob a direção de nosso Salvador, que disse a um profeta anterior: "Meu nome é Jeová, e conheço o fim desde o princípio. Portanto, minha mão estará sobre ti." Reconheço a mão do Senhor na restauração do Evangelho. Por meio do sacrifício inspirado dos filhos de Deus ao longo das eras, o alicerce desta restauração foi estabelecido, e o mundo está se preparando para a segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu Evangelho foi estabelecido na terra, começando com Adão, e foi ensinado em todas as dispensações por profetas como Enoque, Noé, Abraão, Moisés e outros. Cada um desses profetas previu a vinda de Jesus Cristo para expiar os pecados do mundo. Essas profecias foram cumpridas. O Salvador realmente estabeleceu sua igreja. Ele chamou seus apóstolos e estabeleceu seu sacerdócio. Mais importante ainda, ele deu a própria vida e a tomou de volta, para que todos ressuscitássemos, realizando assim o sacrifício expiatório. Mas esse não foi o fim. Depois da ressurreição do Salvador, ele comissionou seus apóstolos a liderarem a igreja e ministrarem as ordenanças do Evangelho. Fiéis a esse encargo, eles foram perseguidos e acabaram sendo martirizados. Como resultado, a autoridade do sacerdócio do Senhor deixou de existir na terra, e o mundo caiu em trevas espirituais. Nos séculos que se seguiram, os filhos de Deus tinham a luz de Cristo, podiam orar e podiam sentir a influência do Espírito Santo, mas a plenitude do Evangelho tinha sido perdida. Não havia mais ninguém na terra com o poder e a autoridade para liderar a igreja ou realizar as ordenanças sagradas, como batizar, conferir o dom do Espírito Santo e realizar as ordenanças de salvação do templo. A quase todos era negado acesso às Escrituras, e a maioria das pessoas era analfabeta. Tornar as Escrituras acessíveis e ajudar os filhos de Deus a aprenderem a ler foi o primeiro passo para a restauração do Evangelho. Originalmente, a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, idiomas desconhecidos para os homens comuns da Europa. Então, cerca de 400 anos depois da morte do Salvador, a Bíblia foi traduzida por Jerônimo para o latim. Mas ainda assim, as Escrituras não estavam amplamente disponíveis. As cópias tinham que ser feitas manualmente, geradas por monges, levando anos para serem concluídas. Então, pela influência do Espírito Santo, um interesse pelo conhecimento começou a crescer no coração das pessoas. Essa renascença, o renascimento, se espalhou por toda a Europa. No final do século XIV, um sacerdote chamado John Wycliffe começou uma tradução da Bíblia do latim para o inglês. Como o inglês era então uma língua emergente e pouco refinada, os líderes da igreja a consideravam imprópria para transmitir a palavra de Deus. Alguns líderes tinham a certeza de que se as pessoas pudessem ler e interpretar a Bíblia por si mesmas, sua doutrina seria corrompida. Outros temiam que as pessoas com acesso independente às Escrituras não precisariam da igreja e deixariam de sustentá-la financeiramente. Consequentemente, Wycliffe foi denunciado como herege e tratado como tal. Depois de ter sido morto e enterrado, seus ossos foram exumados e queimados. Mas a obra de Deus não podia ser impedida de progredir. Enquanto alguns foram inspirados a traduzir a Bíblia, outros foram inspirados a preparar meios para publicá-la. Em 1455, Johannes Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis, e a Bíblia foi um dos primeiros livros a serem impressos. Pela primeira vez, tornou-se possível imprimir múltiplas cópias das Escrituras a um preço acessível a muitas pessoas.
Enquanto isso, a inspiração de Deus também foi concedida a exploradores. Em 1492, Cristóvão Colombo partiu em uma viagem para encontrar o novo caminho para o Extremo Oriente. Colombo foi guiado pela mão de Deus em sua jornada e ele disse: "Deus me deu a fé e depois a coragem." Essas invenções e descobertas prepararam o caminho para outras contribuições. Em 1509, o jovem William Tyndale matriculou-se na Universidade de Oxford. Ali ele estudou a obra do estudioso bíblico Erasmo, que acreditava que as Escrituras eram o alimento da alma do homem e que precisam permear as próprias profundezas de seu coração e mente. Por meio de seus estudos, Tyndale desenvolveu um grande amor pela palavra de Deus e o desejo de que todos os filhos de Deus pudessem banquetear-se nelas por si mesmos. Naquela época, um sacerdote e professor alemão chamado Martinho Lutero identificou 95 pontos de erro na igreja de sua época, que foram destemidamente afixados na cidade de Wittenberg. Na Suíça, Hildrich Zwingli publicou 67 arquivos de reforma. João Calvino, na Suíça, John Knox, na Escócia, e muitos outros auxiliaram nessa tarefa. Teve início uma reforma. Enquanto isso, William Tyndale tornou-se um sacerdote instruído e fluente em 8 idiomas. Ele acreditava que uma tradução direta do grego e do hebraico para o inglês seria mais precisa e legível do que a tradução de Wycliffe do latim. E assim, Tyndale, iluminado pelo Espírito de Deus, traduziu o Novo Testamento de uma parte do Velho Testamento. Seus amigos o advertiram de que ele seria morto por isso, mas ele não se deixou atemorizar. Certa vez, ao discutir com um homem culto, ele disse: "Se Deus poupar minha vida, não se passarão muitos anos antes que eu faça com que até os rapazes da roça conheçam melhor as Escrituras do que tu." Por fim, Tyndale, como outros, foi morto por suas obras, estrangulado e queimado numa estaca perto de Bruxelas. Mas a crença pela qual ele dera a vida não estava perdida. Milhões sentiram por si mesmos o que Tyndale ensinou durante toda a vida. A natureza da palavra de Deus é tal que todo aquele que a ler começará imediatamente a se tornar cada vez melhor a cada dia, até que se torne um homem perfeito. Um período politicamente turbulento gerou mudanças. Devido a uma desavença com a Igreja de Roma, o rei Henrique da Inglaterra declarou-se chefe da Igreja da Inglaterra e exigiu que fossem colocadas cópias da Bíblia inglesa em todas as paróquias da Igreja. Ávidas pelo Evangelho, as pessoas afluíram em grandes números a essas igrejas, lendo as Escrituras uns para os outros até ficarem sem voz. A Bíblia também passou a ser usada como uma cartilha de leitura. Embora os martírios continuassem a acontecer por toda a Europa, a escura noite da ignorância estava chegando ao fim. Um pregador declarou antes de ser queimado: "Acenderemos hoje uma lâmpada, pela graça de Deus, na Inglaterra, que acredito que jamais será apagada." Expressamos nossa gratidão a todos os que viveram na Inglaterra e por toda a Europa e que ajudaram a acender essa luz. Pela graça de Deus, a luz tornou-se cada vez mais brilhante. Ciente das divisões em seu próprio país, o rei inglês Jaime I concordou em publicar uma nova versão oficial da Bíblia. Estima-se que 80% das traduções de William Tyndale do Velho e do Novo Testamento foram mantidas na versão do rei Jaime. Com o tempo, essa versão encontraria seu caminho para uma nova terra e seria lida por um rapaz da roça chamado Joseph Smith. Named Joseph Smith. Is it any wonder that the King É de se James admirar que a versão do rei Jaime seja a Bíblia aprovada pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje em dia, religious persecution in England?
A perseguição religiosa continuou na Inglaterra no reinado do filho de Jaime, Charles, e muitos foram inspirados a procurar liberdade em novas terras. Entre eles estavam os peregrinos, que desembarcaram na América em 1620, na mesma parte do mundo explorada por Colombo 100 anos antes. Outros colonizadores vieram logo a seguir, inclusive Roger Williams, fundador e, mais tarde, governador de Rhode Island, que continuou a procurar a verdadeira Igreja de Cristo. Williams disse que não havia uma Igreja de Cristo regularmente constituída na Terra, nem qualquer pessoa autorizada a ministrar qualquer ordenança da Igreja, nem poderia haver até que novos apóstolos fossem enviados pelo grande cabeça da Igreja, cuja vinda ele estava aguardando. Mais de um século depois, esse sentimento religioso guiou os fundadores de uma nova nação no continente americano. Sob a mão de Deus, eles garantiram a liberdade religiosa para todos os cidadãos, com uma inspirada Carta de Direitos. 14 anos depois, em 23 de dezembro de 1805, nascia o profeta Joseph Smith. A preparação estava próxima a ser completa. Quando jovem, Joseph foi levado a sérias reflexões sobre religião. Por ter nascido em uma terra de liberdade religiosa, ele pôde questionar qual das igrejas era a certa. E como a Bíblia havia sido traduzida para o inglês, ele pôde buscar resposta na palavra de Deus. Ele leu no livro de Tiago: "Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus." E fez o que lhe foi instruído. Em resposta à sua oração, Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo apareceram a ele. Aquele humilde menino da roça foi o profeta escolhido por Deus para restaurar a antiga igreja de Jesus Cristo e seu sacerdócio nesses últimos dias. Esta restauração deveria ser a última dispensação da plenitude dos tempos, restaurando todas as bênçãos do sacerdócio que o homem poderia possuir na terra. Com esse encargo divino, seu trabalho não foi o de reformar ou protestar contra o que já estava na terra, mas sim de restaurar o que havia sido perdido. A restauração, que teve início com a primeira visão em 1820, prosseguiu com o surgimento do Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. Em 21 de setembro de 1823, Joseph Smith recebeu a visita do anjo Moroni, que lhe informou a respeito de um antigo registro que continha a plenitude do Evangelho eterno, em preparação para a segunda vinda do Messias. Gravado sobre placas de ouro, o Livro de Mórmon contém um relato do ministério de Cristo no hemisfério ocidental, tal como a Bíblia relata sua vida e ministério em Israel. Joseph recebeu as placas de ouro 4 anos depois, e em dezembro de 1827 começou a traduzir o Livro de Mórmon. Enquanto traduzia, Joseph Smith e seu escrevente Oliver Cowdery leram a respeito do batismo. Seu desejo de receber aquela bênção por si mesmos resultou na restauração do sacerdócio arônico em 15 de maio de 1829, sob as mãos de João Batista. Seguiu-se a restauração do sacerdócio de Melquisedeque, que foi conferido a Joseph e Oliver por apóstolos Pedro, Tiago e João. Depois de séculos de trevas espirituais, o poder e a autoridade para agir em nome de Deus, para realizar as ordenanças sagradas e para liderar sua igreja estavam novamente na terra. Os primeiros exemplares impressos do Livro de Mórmon foram publicados em 26 de março de 1830. Poucas semanas depois, em 6 de abril, a verdadeira Igreja de Cristo, nestes últimos dias, foi novamente organizada na casa de Peter Whitmer Sr., em Fayette, Nova York. Descrevendo a influência desses eventos no mundo, o apóstolo Parley P. Pratt escreveu: "A alva rompe em Sião, e a verdade faz volver. Depois da longa escuridão, bendito dia vai nascer. A longa noite finalmente chegará ao fim, e a revelação fluía, resultando em escrituras adicionais. O livro de Doutrina e Convênios foi aceito pela Igreja em 17 de agosto de 1835. Seguiu-se em breve
mais autoridade para agir em nome do Senhor. O Templo de Kirtland foi dedicado em 27 de março de 1836. Nesse templo, o Salvador apareceu a Joseph Smith e Oliver Cowdery, seguindo-se a visita de Moisés, Elias, o profeta, e Elias, que concederam outras chaves do sacerdócio ao profeta. Essa luz do Evangelho nunca mais seria tirada da terra. Em 1844, Joseph Smith conferiu todas as chaves do sacerdócio a Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff e aos outros apóstolos. O profeta disse: vivi o suficiente para ver este fardo que foi colocado sobre os meus ombros ser transferido para os ombros de outros homens. As chaves do reino estão estabelecidas na terra para nunca mais serem tiradas daqui. Não importa o que aconteça comigo. Lamentavelmente, 3 meses depois, em 27 de junho, Joseph Smith, o profeta, e seu irmão Hiram foram martirizados em Carter, Illinois. O elder John Taylor, que estava com o profeta quando ele foi martirizado, testificou a respeito dele. Joseph Smith, o profeta e vidente do Senhor, com exceção apenas de Jesus, fez mais pela salvação dos homens neste mundo do que qualquer outro homem que jamais viveu nele. Testifico que a obra de Joseph Smith é a obra do Salvador. No serviço do Senhor, o caminho nem sempre é fácil. Frequentemente exige sacrifício, sendo provável que passemos por adversidades. Mas ao servi-lo, descobriremos que a sua mão está realmente sobre nós. O mesmo se deu com Wycliffe, Tyndale e milhares de outros que prepararam o caminho para a restauração. O mesmo se deu com o profeta Joseph Smith e todos os que ajudaram a abrir o caminho para o Evangelho restaurado. O mesmo se dará conosco. O Senhor espera que sejamos tão fiéis, dedicados e corajosos quanto aqueles que nos precederam. Eles foram chamados para dar a vida pelo Evangelho. Nós somos chamados a viver nossa vida para o mesmo propósito. Nestes últimos dias, temos especial motivo para fazê-lo. Antes daquela noite sagrada em Belém, todos os eventos da história e as palavras dos profetas prepararam o caminho para a primeira vinda do Senhor e sua expiação. De modo semelhante, a história e as profecias prepararam o terreno para a restauração do Evangelho por intermédio do profeta Joseph Smith. Temos olhos para ver que os eventos e profecias de nossos dias estão nos preparando para a segunda vinda do Salvador. Presto especial testemunho de que nosso Salvador Jesus Cristo vive. Testifico que sua mão tem estado sobre a obra da restauração desde a fundação do mundo e continuará a fazê-lo até sua segunda vinda. Que todos nós nos preparemos para recebê-lo. É a minha humilde oração. Em seu santo nome, sim, Jesus Cristo. Amém.